interessante que assim, se você coloca a mão e palpa e aquela dor aumenta, você sente aquela dor mais forte, provavelmente essa dor é osteomuscular. Né? Seria uma coisa que o Lucas poderia fazer na casa dele. Tá com pontada? Aperta ali. Dói no mais local quando da aperta. pontada. Exatamente, dói mais quando aperta, provavelmente não está lá dentro a dor, não está no coração. E daí é músculo. No caso dele é mais fácil porque ele com 15 anos é muito pouco provável. Mas é uma maneira de você diferenciar a dor. Vamos aprender a diferenciar melhor essas dores que podem ser do infarto, que podem ser outras coisas? Aqui com uma máquina da dor aqui hoje, a gente tem aqui no Bem-Estar uma caixa de sintomas. Para a gente identificar quais são os sintomas, a gente tem aqui alguns que são considerados os clássicos, né? Dor no peito, náusea, falta de ar, tontura. Esses daqui, só para o doutor Fábio, se quiser vir um pouquinho mais para cá, doutor Fábio, isso está ótimo aí. E aí, então, se a pessoa estiver sentindo tudo isso, doutor Calil, alerta máximo? Não, como falei, qualquer sintoma diferente, o médico tem que ser procurado, ou o setor de emergência, né? Então, por exemplo, dor no peito, náusea, falta de ar, tontura, são sintomas dos chamados clássicos da insuficiência coronária. Esse que aprende na faculdade. Esse que é o aprendizado. Quer dizer, você nunca teve dor no peito, começa com uma dor no peito, com náuseas, né? Com sudorese, quer dizer, com aquele mal-estar. Obrigatoriamente tem que procurar um pronto-socorro. Né? Então vamos colocar aqui o sinal absolutamente vermelho nesse caso. Perigo, procure auxílio, procure ajuda, hospital, a luz vermelha. É interessante, Maria, que essa dor no peito do infarto, ela pode não ser exatamente uma dor, pode ser um desconforto, um peso, uma angústia. Classicamente é descrito como uma angústia, né? Vamos então, se a gente, por exemplo, a pessoa tiver com náusea, falta de ar e tontura, mas não estiver sentindo dor no peito. É importantíssimo o que foi falado. Aliás, uma das coisas mais importantes. O médico fala dor, mas o paciente sente, na verdade, um aperto. Então, você está com dor no peito? Ele fala, não tenho dor. Isso eu não tenho, mas ele tem um aperto, uma sensação de angústia. O sintoma do infarto, que nós chamamos de dor, é mais uma angústia. É um peso no peito. Doutor, eu estou com peso no peito, com uma angústia, mas eu não tenho dor. Esse que é um quadro mais clássico. E se não estiver sentindo essa dor no peito, mas continuar com a náusea, com a falta de ar e com a tontura? Novo, são sintomas que pode ser qualquer coisa, desde simples mal-estar gástrico até um infarto. Então, por isso que é importante sempre procurar um médico ou um serviço de emergência, ou 192, 193. E existem pessoas que essa situação é mais perigosa. Por exemplo, uma pessoa tem diabetes, ela pode ter um infarto sem nenhum aperto no peito, sem nenhuma angústia, sem a dor. Uma pessoa hipertensa, ou que tem histórico familiar muito intenso, fumante, que tem história de doença aterosclerótica, ela tem que prestar mais atenção ainda nesses sinais de alerta. Quer dizer, pessoas que têm fatores de risco, claro, devem ficar ainda mais atentas. Ainda mais atentos. Por que a dor do infarto é diferente nos diabéticos? Não, algumas vezes pode ser diabético. Isso tem uma história que muitas vezes, não é só no diabético, mas o diabético muitas vezes é oligosintomático, que a gente chama. Pode ser oligosintomático. Então, muitas vezes tem outros sintomas. Não tem aquele chamado aperto no peito e tal. Muitas vezes tem náusea, tem falta de ar, tem tontura, tem desfalecimento, né? Então, quer dizer, de qualquer maneira, não existe uma regra, não é matemático, né? Quer dizer, qualquer sintoma estranho que uma pessoa sinta, tem que procurar um serviço de emergência ou ligar para o seu médico. Tem mais sintomas aqui. Podemos mudar esse aqui? Dor de garganta, palidez e sudorese. E vamos ver o que temos aqui. Formigamento. Isso tem que tomar cuidado também para não se criar um pânico, né? Porque você está com uma amidalite, você pode ter um pouquinho de sudorese e palidez, porque você está com febre muitas vezes da amidalite, ou gripe, né? E o formigamento. Então, sabe, tem que ter coerência mas nisso. já o formigamento já é uma coisa estranha aí, até na gripe mesmo, doutor Calil. Mas às vezes pode acontecer. Então, de novo, claro que uma dor de garganta por amidalite, você vai ter febre, vai ter pus na garganta. Quer dizer, tem uma série de coisas que diferenciam. Por isso que o importante é sempre procurar um médico diante do sintoma estranho, né? Quer dizer que, normalmente, a gente já mantém aqui a nossa cor, por exemplo, pelo menos no amarelo. Aconteceu algum desses sintomas, sinal de alerta. Que não é dor de garganta clássica. O que acontece é um aperto no peito, uma sensação de angústia, e que, na verdade, é um aperto na garganta.
diferente da dor de garganta por amidalite, que você tem dor para engolir, essas coisas, né? Que é completamente diferente. É mais uma sensação de um peso no peito, aperto no peito, e o paciente refere que está pegando a garganta como se uma mão estivesse apertando. Isso é uma dor clássica de angina e pode ser confundida com dor de dente, inclusive. Ah, eu estou tendo sintoma, olha, de uma dor aqui em aperto no dente, fui no dentista, não tenho nada. Esse é um dos alertas clássicos. De novo, nas pessoas, como foi dito, que tem fator de risco. Se eu sou diabético, hipertenso, tenho colesterol alto, não faço exercício, fumo e começo com um sintoma desse, é um sinal de alerta máximo, né? Tem que valorizar muito mais. E o formigamento, o Fernando estava comentando, pode ser decorrente, por exemplo, de uma doença na coluna, pode ser decorrente de uma posição mal dormida, pode ser decorrente de outras coisas. Mas quando você começa a pôr esses fatores juntos, ele começa a ganhar mais importância. Só o formigamento sozinho fala muito pouco, mas se ele vem junto com uma angústia, se ele vem junto com uma dor mandibular, aí a gente começa a valorizar muito mais. A associação desses sintomas tem que ser valorizada, Exatamente. né? E é uma coisa que a gente fala sempre aqui no programa, conhecer o seu corpo, né, Mari? É igual, tão importante quanto tomar água. Claro. Saber o que está acontecendo, dores que você não conhece bem, né? Né, doutor Calil? É isso. Isso mesmo. Bom, dor debaixo do braço, faltou essa dor? Deixa eu ver onde ela está. Dor na axila, seria Tá aí, essa tá aí, dor tá aí. aqui, ó. Essa dor, essa é importante, porque pode parecer uma íngua quando tem alguma inflamação. Dependendo da região do coração que está acometida, pode irradiar mais para um braço esquerdo, pode dar soluço, pode irradiar para o pescoço. Então, uma coisa que dificulta o diagnóstico e que por isso a importância desse programa é que ela tem uma variabilidade muito grande, tem muitas facetas e pode variar dependendo do indivíduo, dependendo da área que está sendo sofrendo. O Antônio, nosso personagem, sentiu essa dor debaixo da Axilar, axila, né? exatamente. É o que o Fernando falou, você tem que se conhecer um pouco. Então vai muitas vezes no meu consultório.